Salve, salve! Você que é luz e vida. Hoje entramos aqui no programa 9 horas em ponto, direto da Avenida Paulista, nas ondas da 95,7 FM, nas ondas da 660 AM, com transmissão ao vivo pela Vibe Mundial, né, no site, mas também no canal YouTube. Tô aqui também no Ricardo Ida.oficial no Instagram. Eu tô hoje calminho, já entrando na atmosfera do nosso programa. Bem especial, né, porque a nossa convidada, eu tenho verdadeira paixão por ela, né, foi minha professora. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o tema que ela vai trazer, que vocês vão adorar. Nada a ver com astrologia, mas tudo a ver com espiritualidade e um novo olhar para o mundo. E eu tô aqui no 31710221, 32624490. Vou repetir o 31710221, 32624490. Deixa eu já dar bom dia aqui para todo mundo. Para Sofia Reis, direto de Portugal, nossa querida Sofia Reis. O Jorge Falck Júnior, desejando luz e vida a todos. O Alexandre Carvalho, desejando a todos os ouvintes muita prosperidade. A Carlinha Rocha, também desejando aqui a equipe da Vibe Mundial. Olha, bom dia Marisa Moraes, bom dia Alice Vams. Estamos todo mundo aqui, olha. Pedro, eu acho que você deveria sugerir que a convidada viesse todo dia, porque você vê que eu faço o programa, eu fico até constrangido, não posso nem gritar. Eu tô no clima da Índia. E é o seguinte, vamos lá. Essa convidada já esteve aqui no programa, fez um sucesso. Olha, eu vou falar, fez tanto sucesso que eu vou contar uma fofoca. Que teve uma sujeita aí, na internet, falou que também que tinha feito, que era mestre em ciência da religião e fez um livro sobre comida. E eu sei que não é verdade, mas ela se inspirou, eu acho que quis fazer, se inspirar em você. A nossa convidada é a professora Patrícia Souza, pós-doutora, professora da PUC, né, coordenadora, inclusive, agora do Centro de Pesquisas Religma, que fala sobre religião material. Esteve aqui com a gente um tempinho atrás, acho que faz um ano, né? Não, menos do que isso, falando sobre toda a pesquisa que ela fez sobre comidas e religião, e também hoje toda a pesquisa que ela faz da materialidade da religião, ou seja, como é que a religião se expressa, seja no corpo, seja na arquitetura, seja na música, seja nos objetos. Professora, bem-vinda! Obrigada, querido. Estou muito feliz de estar aqui. Esse também é o meu aluno, não é mais aluno, agora vai ser doutor. Se Deus quiser, serei seu aluno novamente. Agora já fui lá na matrícula. Mas agora é um outro estágio, né? Aí a gente fica colegas, né? Bom, estou super feliz de estar aqui. É até interessante, né? Quando eu falei de religião e comida, que foi, né? Como eu entrei na ciência da religião, um dos primeiros contatos que eu tive com essa religião sobre a qual eu vou falar hoje, que é uma religião indiana das mais antigas, chamada Jainismo. Eu fiquei sabendo dessa religião pela primeira vez a partir da comida, porque eles têm regras bem estritas por uma série de princípios de respeito à vida. Então, o que comer para eles é muito importante. Porque se a gente pensar bem, cada vez que a gente come, a gente está matando algum ser, mesmo que seja uma planta. Então, esse é um princípio do jainismo. Então, eles tentam comer o mínimo possível, não é tudo, e mesmo dos vegetais, não é tudo que eles comem, é interessante. Então, vamos conversar então um pouco sobre isso, professora. E uma das coisas que me chama a atenção, e me chamou a atenção muito quando entrei, né, no mestrado em ciência da religião, era o seguinte: a gente aqui, não vou nem falar das Américas, vou falar de Brasil mesmo. A gente tem essa ideia, né, de uma religião, e é difícil, né, a gente imaginar, no geral, a população, que existem múltiplas verdades, né, no sentido de enxergar a realidade, a vida e a natureza sobre diferentes perspectivas. A gente vai falar sobre isso. Mas uma das coisas que me chama a atenção é quando a senhora vai para a Índia, né, e traz aí certas informações valiosíssimas, preciosíssimas, né, e a gente começa a entender a riqueza humana. Eu já faço uma provocação para o nosso ouvinte, são milhares de pessoas ouvindo aqui, que é essa religião que a senhora vai falar, por exemplo, não se pode matar nem formiga. É verdade.
Então, vamos dizer assim que o primeiro mandamento do jainismo, só para ficar mais fácil, chama-se ahimsa. A é não e himsa é violência, então é a não violência. Só que eles vão levar isso assim aos graus mais extremos. Então, assim, você não pode matar nenhuma forma de vida. Eles acreditam em reencarnação e é possível a gente reencarnar como um ser humano, como um animal, como uma planta, como um ser celestial, como um ser infernal, e não tem uma ordem evolutiva. Então, assim, você chegou ao humano, então agora você vai ser sempre humano. Não, você pode retroceder. Então, todas as vidas são importantes, e quando você mata qualquer forma de vida, você acumula karma. Uhum. E aí, se você acumula karma, você nunca vai sair do ciclo das reencarnações. Então, qualquer forma de violência sempre vai fazer com que a gente fique preso aqui nesse mundo de reencarnação. E aí, nesse sentido, o jainismo é um pouco parecido com o budismo, e são religiões irmãs. Elas nascem na mesma época, na mesma região, depois o budismo sai para o mundo e o jainismo fica concentrado ali, por isso é pouco conhecido. Mas aqui no Brasil a gente, né, quando pensa em vegetarianismo, yoga, meditação, todas essas asceses indianas, a gente pensa em hinduísmo. Mas a origem é, na verdade, nesse planeta, aí, do budismo e do jainismo, que juntas são as chamadas tradições shramânicas, não xamânicas. Shramânicas. O que é esse shra? Significa o quê? Significa o autoesforço. Então você vai atingir a salvação pelo seu esforço, pela sua conduta e não por fazer oferendas ou por adorar deuses. Então é tudo em cima do seu esforço. Então assim, não se fala em deuses, não se fala nem assim, não existe, mas só se fala em, assim, você só vai atingir a libertação a partir da sua própria conduta. Então isso, na época que surge, que é mais ou menos 500 antes de Cristo, é como se fosse assim uma inovação nas religiões. Até esse momento, as religiões mundiais eram sacrificiais, tinham os seus deuses, e aí esse é meio que um conceito novo. Então deve ter sido interessante quando surgiu. E aí a gente tem aqui, né, por exemplo, um Tirthankara, né, que é como se fosse o Buda do jainismo. Então a gente vê aqui que eles estão, né, em posição de meditação, né, porque eles estão sempre... Eles são ascetas, são monges que renunciam à vida, né, e para se dedicar à meditação, e aí eles vão comer o mínimo possível, eles respeitam todos os seres, né, e aí eles deixam mensagens que vão virar textos depois, textos sagrados, e aí essa é a base do jainismo. Quantos seguidores tem o jainismo na Índia? Da população é bem pouquinho, é uma religião ainda assim muito, ainda não, né? Ela é antiga, mas assim ela tem poucos seguidores exatamente porque ela é difícil, ela requer, né, ascese, mas curiosamente muitos dos princípios jainistas passou para o hinduísmo e alguns princípios ritualísticos do hinduísmo influenciaram o jainismo, né? As religiões nunca são puras, né? Elas acabam se influenciando. Mas olha, 2% ainda é muita gente, porque a da Índia, né, Índia, né, eles têm, eu acho que já chegaram agora a semana retrasada, eu acho que esse mês já se tornaram a maior população do mundo, né? Então eles devem ter 1,5 bilhão. Agora não sei fazer conta, por isso que eu vou fazer humanas. Pedro, me ajuda aí. 2% de 1 bilhão, quer dizer, 10% seriam 100 milhões, não é isso? 10% seriam 100 milhões. 1% seria 100 milhões, 10 milhões, serão 20 milhões de pessoas, hein? Sim. É bastante gente ainda. É mais do que muitas religiões que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, né? E, professora, nessa experiência, por exemplo, tudo bem, não pode então matar formiga. Então, quais são as comidas que eles não podem comer? Vegetais, por exemplo, cebola, tubérculos, raízes, porque, por exemplo, uma vez que você arranca a cenoura da terra, ela não vai brotar mais, então aquela
morreu. Já era. Então eles vão comer principalmente frutos, porque aí você tira da árvore, por exemplo, aí a árvore não vai morrer. Então ela continua tendo, né, desempenhando ali a vida dela, o karma dela. Então, então cebola, alho, coisas que você tira da terra, né, e mata, eles não vão comer, mas eles vão, por exemplo, consumir leite, porque você não mata a vaca para usar o leite. E, inclusive, o leite, para eles, é um símbolo de generosidade, é aquilo que a vaca, né, dá, né, e supre a vida, então é por aí. Eu tô com um problema muito sério dentro do jainismo, porque ontem eu falei o programa sobre medos, e eu falei, olha, tem uns medos que não fazem sentido nenhum, inclusive medo de barata. Aí eu falei, pega o chinelo e pá da barata. Então eu já tô no princípio jainista, já acumulei muitos karmas por causa da barata, por causa de formiga, porque tem uma coisa me dá prazer pegar. Eu tenho uma raquete, aquelas, sabe, elétricas. Quando vem aqueles mosquitos, pá! Quando eu vejo o mosquito lá, né? Você não pode ser jainista. Não posso. Eu acumulei, não vou sair tão cedo da roda aí do karma. Mas, professor, tem uma outra questão. Ok, não pode. Eles têm toda essa rigidez no comer. Mas que outros aspectos são rígidos e que para nós se torna bem difícil de viver no mundo atual? Eles têm um princípio que é da locomoção, de você evitar se locomover muito, porque né, se a gente pensar em uma Índia antiga onde não tinha veículo, né, mas só de você andar, você já pisa, né, em outros lugares, você vai pegar comida, então assim, você começa a matar mais se você se locomove, você começa a matar essas outras formas de vida. Nos dias de hoje, então, imagina um carro, né? Quantas vidas... foi joaninha, minhoca, vai tudo. Então eles têm, né, essa questão da locomoção, então eles, né, é um voto do monge de, assim, permanecer numa área restrita. E aí essa é uma das razões pelas quais o jainismo também não sai da Índia, né? O budismo sai da Índia e fica famoso, né, e praticamente acaba na Índia, isso que é interessante, né? Tanto que, assim, no senso comum, um monte de gente acha que o budismo é japonês, é chinês, e não é, nasceu na Índia. Então, o budismo sai da Índia e o jainismo não sai da Índia. Hoje, entretanto, a gente tem aí algum que a gente vai chamar os jainistas da diáspora. Então, tem vários jainistas vivendo nos Estados Unidos e na Europa, e aí eles estão abrindo templos, contratando acadêmicos para falar do assunto, e aí foi assim que eu vim parar nessa história. Então, você percebe que tem uma onda aí mais moderna que está quebrando esse voto da locomoção, mas em prol de espalhar essa mensagem da não violência. Então eles, claro, vão pregar aí o vegetarianismo, uma certa ascese, tem coisas que se parecem um pouco com o cristianismo, assim, né, em termos de moralidade, não dá muito espaço para as coisas do corpo, né? Então, assim, drogas, álcool, sexo, né, que não seja para procriação, né? Então, porque a ideia é você se desapegar do corpo e, né, libertar a alma. Então, se você adora comer, se você adora sexo, né, você vai ficar apegado aqui à matéria. Certo. Então a ideia é você se libertar. E aí é muito interessante, eles têm um procedimento que chama Salekna, que é assim, quando uma pessoa é diagnosticada com uma doença incurável, eles já começam a fazer um processo de desligamento. Então essa pessoa vai comendo cada vez menos, aí depois ela vai tomando cada vez menos água, até que chega uma hora ela cessa o consumo. E aí essa é uma forma de se desligar do corpo. Isso deu problema na Índia um tempo, porque eles foram vistos como pessoas que aceleravam o processo da morte, né? Exatamente, como uma espécie de eutanásia. Então isso gerou bastante polêmica, mas é como eles veem, né? Então, assim, esse mundo aqui é transitório, né?
Eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquela história de se alimentar de luz, né? Então isso vem do jainismo, essa ideia. Porque assim, você vai cada vez precisando de menos alimento material. Entendo. E aí você vai... A ideia, assim, os monges muito avançados que estão nesse processo de Salekna, é como se eles se alimentassem só da luz solar. É claro que eles não trabalham, não fazem atividades. Então, por isso que eles vão conseguindo abdicar, né, do material. Eles vão ficar basicamente o tempo todo, o máximo possível, meditando. Bom, aí não tô fazendo ironia de jeito nenhum no juízo de valor, mas praticamente vira uma planta. Por isso que, né, eles ficam, eles não se movem, eles não vão se alimentar, não vão procriar, eles ficam naquela situação praticamente como essas imagens que a senhora trouxe, né? Aqui, né, esses tirtâncaras, eles são chamados de jinas também. E aí, jina é uma palavra que é aquele que conquistou a si próprio. Então, é aquele que dominou as próprias paixões, as próprias necessidades. É interessante que o jainismo sai daquela segunda casta, que é a casta dos guerreiros. Então, por isso que tem essa conotação de conquista, de vitória, aquele que venceu e de autodomínio, né? De autodomínio, exatamente. Quando eles falam de não violência, ok, não existe a violência que praticada aí em relação a outras vidas, mas... Como é que eles fazem em relação ao pensamento, por exemplo, o controle do pensamento? Porque você pode ser extremamente violento, não manifestar essa violência através da fala, através das suas atitudes. Quer dizer, eles têm técnicas que buscam um controle da mente também? Eles têm princípios bastante sofisticados, têm assim vastos textos filosóficos e muito específicos, dando assim verdadeiras receitas passo a passo de como ir dominando a mente, o corpo e a fala. Então, eles sempre vão falar dessas três coisas. Então, quando eles dizem não violência, é não violência de forma alguma. Nem física, nem através do pensamento e nem através da fala. Tem um secto dessa religião, né? Eles têm vários sectos diferentes. Um que se chama Shvetambara. Eles usam como se fosse assim um lenço cobrindo a boca, né? Parece a máscara do Covid, mas não é, né? Eles usam aqui para se lembrar de não ser violento a partir da fala. Então, o tempo todo eles... Né? É como se fosse assim, uma auto-observação constante. E aí nas escrituras eles vão falando, né, de como meditar, né, do que abdicar, como começar. Então os escritos todos são né, e todas essas instruções vêm desses tirtâncaras, que não são deuses, eles não são adorados como deuses, mas eles são exemplos de quem atingiu essa iluminação. Antes de começar o programa, a senhora mencionou a história do elefante. Eu queria que a senhora trouxesse isso, explicasse em que contexto que os cegos lidando com o elefante tem a ver com a filosofia jainista. Então, eu acho que tem uma historinha que muita gente conhece, porque eu já vi até as empresas assim no RH usando isso para resolver conflito. É muito interessante. Então, é uma historinha assim de que um rei pede para que 7 homens cegos toquem um elefante, cada um num ponto diferente, e que depois cada um descreva como é um elefante. Então, aquele que toca a pata vai dizer assim, olha, um elefante é como uma árvore. Aí o outro que toca o rabo vai falar assim, não, um elefante é como uma corda. E aí o outro que toca a orelha vai falar, não, o elefante é como uma folha grande de uma árvore. E aí o rei vai falar assim, todos vocês estão certos. Só que cada um está vendo o elefante de uma perspectiva. Então, todos estão corretos. Só que cada um, né? Só que essas perspectivas são complementares. Todas são o elefante. E aí essa é uma historinha que sai da filosofia jainista, é um princípio chamado anekanta, que significa não ver de um único ângulo. Então,
esse é um dos princípios pelos quais eles sustentam a ideia da não violência. Perfeito. Porque eu tenho uma opinião, você tem a sua, né? E todos estamos certos, porque estamos vendo, né, de uma perspectiva. Os sábios iluminados, né, que são os Tirtânkaras, são aqueles que conseguem ter todas as perspectivas. Então eles chegam num grau de iluminação tão grande que é como se eles conseguissem ver tudo, presente, passado, futuro, de todos os ângulos. E esse é o tipo de conhecimento mais elevado que tem no jainismo, que eles vão denominar onisciência. Uhum. Então tem uma parte na filosofia jainista que fala muito do conhecimento, de como a gente conhece as coisas, como conhecemos a realidade. E aí eu fiquei encantada com isso, porque o primeiro conhecimento que eles vão falar é do conhecimento sensorial. Certo. Que é a minha pesquisa, E aí eu tive muita afinidade com essa parte epistemológica do jainismo. E aí eles vão falar de um segundo nível de conhecimento, que é o escritural, mas eles vão falar assim, que esse conhecimento escritural também é sensorial, porque ou você vai ler as escrituras, ou você vai ouvir as escrituras a partir de um monge. Então é sensorial também. E aí você vai evoluindo conforme a sua prática cética. A senhora esteve lá, né? E quantos meses? Foi um mês? Eu fiquei 2 meses na Índia no ano passado. E conviveu com jainistas? Convivi. Teve que bom, nesse convívio, como é que foi lidar com todas essas limitações? Então, eu fui já assim, disposta a abraçar a experiência, então fiquei, né, nesse tempo vegetariana, coisa que eu nunca tinha feito na vida, me senti super bem, e aí assim, dormindo cedo, hospedada nos alojamentos dos templos, e aí foi muito interessante do ponto de vista da religião material, porque quando eu chego lá, eu sabia muito pouco sobre a religião. Então foi interessante porque eu comecei a experienciar a religião primeiro e depois eu tive contato com os conceitos. Certo. Então eu pude ver assim como a materialidade de fato age. E aí a gente vive aqui essa vida maluca de São Paulo, né, agitado, 1000 coisas, não sei o quê. E aí eu chego lá sem internet, num lugar isolado, mais calmo, né, onde tudo era diferente, o cheiro, as cores, né? Então, assim, aquilo foi me transformando de alguma maneira. Ok, a comida não foi problema. O que foi um problema? Olha, a Índia tem um problema que é muito sério, que é o lugar da mulher. E que não é nem o jainismo, mas é a cultura indiana. Então, eu tive algumas questões, assim, por ser mulher. Então, assim, mulher ainda é alguém que vem em segundo lugar naquela cultura. Então, eu senti um pouco isso, estando lá. Conheci pessoas muito gentis, muito amáveis, né? Não é todo mundo, mas no geral, uma mulher na Índia tem uma situação complicada. E não é nem questão de violência, né? Quando eu ouvi muitas histórias de, olha, cuidado com estupro e tal. Eu não acho que lá tenha mais do que aqui. Certo. Mas a posição da mulher, então assim, não existe não casar lá. Então assim, uma mulher solteira lá é muito estranho. Eles ficam assim meio, mas como assim você não casou? E elas não podem ocupar essa posição desses sábios. Isso é muito interessante, porque assim, num secto, né, que são os Digambaras, que são assim mais conservadores, a mulher não pode atingir a iluminação. Então ela vai fazer toda a ascese para ter o merecimento de nascer como homem e aí atingir a iluminação. Mas no secto Shivetambara, as mulheres podem atingir a iluminação. Os Shivetambaras são mais progressistas. Os Digambara andam nus. Então, se eles nem roupa têm, o desapego é tanto que nem roupa eles usam. Eles vivem isolados. Professor, eu queria passar 2 dias e meio aqui conversando. De toda maneira, primeiro deixa eu só agradecer. A professora me mandou aqui me trouxe um livro muito bacana do Luiz Alexandre Júnior, Numerologia, a Chave do Ser. Então, que é uma pessoa que essa obra ajudou muito a professora, então sugiro aí a leitura.
E o seguinte, quem quiser conhecer mais sobre todas as suas pesquisas, sobre todos os seus trabalhos, sobre o jainismo, como é que faz? Bom, eu costumo postar algumas coisas no meu canal, que é de religião material. Como chama? No YouTube. Religião material. Religião material no YouTube. Então eu costumo colocar algumas coisas lá. Ou meu próprio Facebook, Patrícia Rodrigues de Souza. Patrícia Rodrigues de Souza no Facebook. E na PUC, né? Na própria PUC de São Paulo, a gente acaba oferecendo cursos. Muito provavelmente no ano que vem eu devo oferecer aí um curso livre de jainismo, onde a pessoa não necessariamente precisa estar fazendo pós-graduação, mas eu devo oferecer aí cursos livres. Então siga a professora no canal YouTube Religião Material e no Facebook Patrícia Rodrigues de Souza. Professora, muito obrigado. E meu ouvinte, até amanhã às 9 horas em ponto. Um grande beijo.